Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Francisco Coutinho e nós vamos estar iniciando hoje o nosso estudo, o nosso curso de Química Orgânica, né? Química 3. Nós tivemos a parte de Química Geral, a parte de Físico-Química e agora nós vamos estudar Química Orgânica, que é uma das partes mais interessantes, no meu ver, da Química, tá bom? E o melhor de tudo, que é um assunto que está sempre presente nas principais provas do Brasil afora. E para te ajudar, nós vamos estar trazendo esse curso de Química Orgânica básica, para pelo menos te dar um suporte, uma base bem forte, para que você possa se dar bem na prova que você vai fazer aí, tá bom? Eu conto com sua atenção para a gente iniciar agora esse curso, o curso de Química Orgânica. Estamos na aula 1. Mas falar de Química Orgânica, tá bom? Falar de Química Orgânica é falar do estudo do carbono. Olhe bem, Química Orgânica é a parte da química que estuda os compostos do elemento carbono, os também chamados compostos orgânicos, que possuem propriedades e características. Então, o foco está em cima das propriedades e das características do carbono. Então, quando você ouvir algo orgânico, com certeza agora você já vai pensar no carbono, tá bom? Então também são chamados de compostos orgânicos, compostos que são derivados do carbono. E essa aula aqui nós vamos fazer um estudo bem centrado sobre esse elemento. Olha aqui, lá na química geral, você aprendeu em tabela periódica que nós temos aqui o símbolo do elemento, carbono, nós temos o número atômico dele, tá? Número atômico 6, número atômico esse que você também viu lá em química geral, que é a característica do elemento, que é o que define o elemento ser quem ele é o número atômico, o número de prótons. Olha aqui, tá? 6. E aqui nós temos a massa aproximada aqui do carbono, tá bom? 12,011, mas geralmente em provas é adotado como a massa do carbono sendo 12, ok? Então nós temos aqui o símbolo do elemento carbono, de número atômico 6 prótons, e de número de massa 12. Então a partir de agora você já sabe, a química orgânica é a química que estuda o carbono, características, propriedades. E são essas características e propriedades que a gente vai começar vendo agora, tá bom? Vamos lá. Olha aqui. Principais características do carbono. O carbono, ele é tetravalente. O que significa dizer tetravalente, professor? Significa dizer que o carbono faz 4 ligações. Você também viu isso em química geral. O carbono faz 4 ligações, tá bom? Então, olha aqui, ele é tetravalente, tá certo? O carbono forma ligações múltiplas. Múltiplas ligações o carbono também pode formar. Ele tem características peculiares que outros elementos não têm. Olha que coisa interessante. O carbono liga-se a várias classes de elementos químicos. O carbono ele pode se ligar com praticamente todos os elementos químicos da tabela periódica. Isso é algo magnífico para um elemento químico, né? Formar vários e vários compostos diferentes e com propriedades diferentes. Isso que é o foco, é a força da química orgânica, devido a essa propriedade intrínseca ao carbono. Outra característica é que o carbono pode formar cadeias, longas cadeias carbônicas. O carbono pode se ligar com ele mesmo e formar várias e várias ligações entre carbonos. Com 2 carbonos, 3, 10, 100, 200 carbonos, cadeias carbônicas enormes. Que isso é algo muito bom, porque nós, a partir dessas cadeias carbônicas, da síntese de novos compostos, nós podemos formar novos compostos com propriedades diferentes. Então não esquece não que o carbono tem essas características principais. Ele é tetravalente, o carbono forma ligações múltiplas, o carbono liga com várias classes de elementos químicos, ou seja, vários elementos químicos. O carbono forma cadeias carbônicas. O
carbono pode se ligar a vários átomos de carbono. Mas eu gostaria de destacar para você aqui tipos de carbono. As provas adoram isso aqui, tá bom? Cai nas questões de nível mais simples. Tipos de carbono. Ou seja, o carbono pode ser primário, secundário, terciário ou quaternário. Vem cá, vê como é fácil. Como é que eu chamo um carbono primário, professor? Um carbono primário, ele é um carbono que só está ligado a um átomo de carbono ou a nenhum. Olha para cá, olha aqui. Tá vendo? Esse aqui está ligado apenas a um átomo de carbono. E só a um átomo de carbono. E os outros 3 ligantes são hidrogênio. Ele é tetravalente, né? 4 ligações, 1, 2, 3, 4. Mas entre átomos de carbono ele só está ligado a 1. Então ele é um carbono primário. Aqui, esse carbono está fazendo as 4 ligações, tetravalente. Porém, 2 dessas 4 ligações são entre carbonos. Então esse carbono aqui está ligado a 1 a 2 átomos de carbono. Então eu chamo este carbono aqui como carbono secundário. Então você já pegou mais ou menos a lógica, como funciona, não é? Então olha, o carbono terciário é aquele carbono que está ligado a 3 átomos de carbono. Você já pegou a ideia. E o carbono quaternário está ligado a 4 átomos de carbono. Ou seja, todos os seus ligantes são carbono. Vamos revisar? Carbono primário ligado a nenhum ou a pelo menos um átomo de carbono. Carbono secundário ligado a 2 átomos de carbono. Carbono terciário ligado a 3 átomos de carbono. Carbono quaternário ligado a 4 átomos de carbono. Tá certo, pessoal? Então, essas propriedades gerais do carbono para introdução de química orgânica é de extrema importância para você, tá certo? Então, é um curso rápido, um curso voltado com muita objetividade. É óbvio que existe alguns detalhes a mais que nós podemos aprofundar em um outro momento, tá bom? Vamos lá. Vamos fazer um exemplo aqui para mostrar para você. Olha, eu tenho uma molécula maior, com vários átomos de carbono ligados entre si. E o que é que temos aqui, ó? Esse carbono aqui vermelhinho, ele está ligado a 3 hidrogênio, ligado apenas a um átomo de carbono, a esse aqui. Então eu posso dizer que esse carbono aqui é um carbono primário. É um carbono primário. Já analisando esse outro átomo de carbono, observe que ele está ligado a 2 hidrogênios, porém ele está ligado também a 2 átomos de carbono. Então esse carbono central aqui é um carbono secundário, tá? Observando este átomo de carbono aqui, observe que ele está ligado a 1, 2, 3 átomos de carbono. A sua quarta ligação é oxigênio. Então, se ele está ligado a 3 átomos de carbono, este carbono aqui só pode ser um carbono terciário. Vamos analisar esse carbono aqui agora. Observe que esse carbono aqui está ligado a 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Então, se esse carbono está ligado a 4 átomos de carbono, ele só pode ser um carbono do tipo quaternário. Tá vendo só, pessoal, como é fácil você identificar em uma molécula se ele é carbono primário, se ele é carbono secundário, terciário ou quaternário? Temos também o carbono quiral, mas esse eu vou falar mais à frente, tá bom? Pegou esse exemplo? Bem bacaninha, né? Um exemplo bem simples para você poder fixar no nosso, volto a falar, curso básico de Química Orgânica. Falar de carbono e não falar de ligações é algo muito comprometedor, não é verdade, pessoal? Então prestem bem atenção aqui. Nós temos aqui o carbono faz algumas ligações. Tá, o carbono faz algumas ligações. E quais são os tipos de ligações que existem, professor? Olhe para aqui. Eu tenho ligação do tipo simples, dupla ou tripla. Veja,
O que é uma ligação? A ligação, você estudou ligação química, também em química geral, né? A ligação é um compartilhamento de pares de elétrons. Então, na ligação simples, eu tenho o compartilhamento aqui de um par de elétrons, simbolizando aqui por esse tracinho. Ou seja, quando você só tiver um tracinho aqui, ó, você tem uma ligação do tipo simples. Ligação simples, tá bom? Nós temos compartilhando aqui um par de elétrons. Já na ligação dupla, o nome é bem propício. Você vai ter compartilhando um par de elétron e depois outro par de elétron, simbolizando aqui, ó, por esses dois tracinhos. Então aqui nós temos a ligação dupla. Já na ligação tripla, aí você já pegou. Eu tenho o compartilhamento de 3 pares de elétrons, simbolizado aqui por essa tripla. 3 tracinhos. 1, 2, 3. Então, nós temos alguns tipos de ligações. A ligação simples, a ligação dupla e a ligação tripla. Beleza, pessoal? Ligação simples, ligação dupla e ligação tripla. Tá certo? Vamos dar uma paradinha aqui para poder observar com mais detalhe agora essa parte de ligações. Você já gravou aí, não gravou? Ligação simples, ligação dupla e ligação tripla, tá certo? Eu tenho aqui esses tipos de ligações. Que para que, professor, eu preciso entender esses tipos de ligações? Porque daqui a pouco eu vou falar para você que em uma cadeia carbônica nós podemos encontrar alguns tipos de ligações chamadas de ligações sigma e de ligações pi. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes na prova cai pedindo: nesta molécula encontre quantas ligações pi e quantas ligações sigma nós temos aí. Já caiu em vários tipos de prova e nós não podemos deixar passar despercebido, tá bom? Então, pegou aí ligação simples, ligação dupla e ligação tripla, tá bom? Eita, agora do jeito que eu tinha falado para vocês aqui, ó, os tipos de ligações. Ó, eu tenho a ligação que pode ser simples, dupla ou tripla. Na ligação simples, quando nós só temos ligações simples, você está vendo aqui, ó, esse carbono sendo ligado com uma simples com hidrogênio, uma simples com hidrogênio, uma simples com hidrogênio e uma simples com hidrogênio. Então a ligação sigma, nós dizemos que ela está presente na ligação simples, tá bom? Ligações simples, tá bom? Simples. Nós temos a ligação sigma. Já nas insaturações, professor, o que é insaturação? Insaturações são aquelas ligações dupla e tripla na química orgânica. Então, quando se falasse em um composto insaturado, a gente vai ver isso em outra aula. Mas quando você ouvir falar em um composto insaturado em química orgânica, nós estamos falando de compostos que apresentam ligações duplas e triplas. Anotou aí? Compostos insaturados apresentam insaturações. E quem são as insaturações, professor? Ligações duplas e ligações triplas são insaturações. Mas calma. Eu não estou falando de insaturação agora. Eu quero falar de ligação sigma e ligação pi, professor. Tá bom, então vem cá. Na saturação, ó, só ligação simples, que isso não é insaturação, eu tenho sigma. Quando eu tiver ligações duplas, eu vou ter uma sigma e uma pi. Então você tem que ficar com isso em mente. Se tiver só ligação simples, um tracinho, é sigma. Se tiver ligação dupla, uma delas é sigma, a outra dela é pi. E se tiver ligação tripla, tá bom? Então nós vamos ter duas ligações pi e uma ligação sigma, tá bom? Duas pi e uma sigma. Professor, e como é que isso cai na prova, professor? Isso vai ficar para a nossa próxima aula, tá certo, pessoal? Então, ó, fique atento aí,
passa esse vídeo de novo, olha com calma. Na nossa aula de número 2, eu vou fazer uma revisão rápida e a gente vai exercitar um pouquinho. E eu vou trazer mais coisas sobre o carbono, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de número 1. Eu sou o professor Francisco Coutinho e finalizo sempre as minhas aulas dizendo: hoje é um excelente dia para que você venha aprender Química. Tchau, tchau, pessoal!